usa 30 dias, tal, né? O GIMP, por ser um programa livre, ele é gratuito de verdade. Você baixa e usa, né? E ele funciona bem no Windows. E uma limitação que ele tem há muito tempo, para quem é fotógrafo profissional, talvez seja a maior limitação para ele, é que ele só funciona com 8 bits de cor. Tá? Vocês viram na outra palestra de computação gráfica do Luiz? Eu não consigo ver quem está aí, gente. Então, quem quiser também perguntar. Tá? Quando ele falou os códigos de cor, mostrou os códigos de cor, a gente tinha números para vermelho 100, azul 50, números entre 0 e 255. Tá? Por que esses números? São os números que cabem num byte de cor. Tá? Quando a gente implementou, quando a gente tem em computação pela primeira vez 1 byte de cor para cada cor primária, isso dá um total de 2 elevado a 24 cores. Tá? 16 milhões de cores, parece cor pra caramba. Né? Tanto que a implementação disso até hoje é chamada de True Color. Tá? A primeira vez que eu vi foi propaganda dos computadores Macintosh, não tinha nem no Mac. Tinha a placa gráfica de terceiros que você comprava e colocava no Mac. O PC nem sonhava em chegar a isso. Tá? E chega a 16 milhões de cores. Fala, puxa, mas 16 milhões de cores, eu li na enciclopédia que o olho humano só enxerga 4 milhões de cores. Os computadores já mostram mais cor que o olho humano consegue enxergar. Não precisa se preocupar com mais. Isso não é verdade. Tá? A gente tem uma série de problemas aí. Primeiro que são 16 milhões de cores, de fato, só que se você colocar a cor 3 milhões e 1 do lado da cor 3 milhões e 2, você não vai ver diferença. Acontece que essas cores, 16 milhões de cores do computador, ficam espremidas um espaço muito menor que o olho humano enxerga. Você consegue enxergar um preto bem escuro até um branco mais claro, o sol brilhando de dia. O olho humano consegue se adaptar a tudo isso. E mesmo assim o olho humano não enxerga todas as cores de uma vez. A sua pupila se dilata, se contrai. Por isso que a gente tem hoje para vender TVs, a gente tem as TVs de contraste de 40 mil para 1. Tá? Se você pegar a propaganda da TV da LG, está lá, contraste 10 mil para 1, 20 mil para 1. Se pegar um contraste de 20 mil para 1, você fizer um degradê de cinza, com 256 níveis de cor, você vai ver 256 listras de cinza. Você não vai ver um contínuo de cinza indo do branco para o preto. Aí numa TV dessas você vai enxergar. Tá? Bom, e tem muitas aplicações, tá? As máquinas fotográficas hoje, as máquinas profissionais de fotografia hoje não pegam mais a fotografia em JPEG da máquina. Eles pegam a máquina no formato RAW, RAW é R-A-W, cru, que é o formato nativo que a máquina trabalha dentro. Tá? Infelizmente, os fabricantes não chegaram no consenso ainda, e cada uma tem o seu formato específico do formato RAW, não existe um formato de imagem padrão para RAW. Tá? A gente tem um software que é o DC RAW, que consegue fazer engenharia reversa de vários formatos, e você consegue trazer isso para o computador. Tá? Sem ser com o driver do fabricante. O problema do driver do fabricante é que passou para o modelo seguinte da câmera, ou trocou o seu sistema operacional, você não funciona mais. Tá? O GIMP já abordou esse problema de profundidade de cores antes. O GIMP ele é usado na indústria cinematográfica. Tá? Então a gente teve isso. Em 98 teve uma turma que começou a implementar isso dentro do código. O código do GIMP é grande. Tá? É um código que começou implementando, inclusive, a biblioteca GTK, que é a base toda do GNOME dentro dele. Nessa época, em 98, era capaz de grande parte do que é hoje o GTK ainda está lá dentro. E o código não era bonito. Hoje está um projeto bem legal. É um projeto que dá gosto de você olhar. Ele tem uma outra palestra que eu uso o código do GIMP como exemplo para estudantes de graduação aprenderem a olhar um projeto grande. É um projeto com 2.300 arquivos em C. Uma coisa bem grande. Tá? Mas esse pessoal começou a costurar essas cores aí de um jeito meio macarrônico. E os desenvolvedores principais do GIMP falaram, não, vamos esperar, não vamos fazer desse jeito que vocês estão fazendo. Tá? Olha, essa eu revisei eu tinha revisado os slides, ainda escapou de ortografia. Tá? Bom, dessa vez, normalmente eu só escrevo e deixo aí em tempo real. Dessa vez eu dei uma passadinha de olhos nos slides. Ok? Então, estava bem claro, né, que a gente precisava de uma forma mais estável, mais limpa, mantível, uma forma que pudesse ser reusável para você trabalhar com cores em grande profundidade, implementar funções de transformações de cores. Tem uma coisa que chama perfil de cor, que é a coisa que garante que você possa ver uma cor na tela, nesse monitor LCD contra a luz, e nesse projetor, e na impressora, e na gráfica, e sair toda a mesma cor. Tá? E você tem que conseguir pela mesma forma de conseguir garantir que você consiga isso quando você precisa. Dá mais trabalho,
mas em certos nichos de trabalho você precisa, inclusive qualquer coisa que vá para a gráfica. Ok? Bom, então o filme GIMP ele começou com um branch do GIMP, estava lá, você podia usar o GIMP, podia baixar um branch na época do CVS e compilar o branch. Tá? Em 2002, o pessoal falou, não, esse pessoal do GIMP não está indo para onde a gente quer, a gente está indo para onde eles não querem. Fizeram um branch e o programa mudou de nome, se chama Cinepaint, virou fork, né? Tá? E aí, nesse meio tempo, já tinha sido formada a base até de como deveria funcionar a biblioteca genérica para gráficos. Tá? Bom, depois de uma conferência dessas, o pessoal falou, pô, mas o que é GEGLE? Pode ser um Genetically Engineered Gold Large. Tá? Isso, o board de engenharia genética ficou sendo o logotipo não oficial da GEGLE até esse ano, na verdade. Né? Tanto que um módulo de Python para colocar as funções específicas de Python dentro do bindings automáticos do GEGLE até agora chama quinta perna, fifth leg. Então esta Genetic Engineered Gold Large devia poder suportar não só 16 bits de cor para o canal, ou seja, para gráficos até 48 bits, que pareceu muito. Né? No primeiro passo, por exemplo, pegar, acho que o Photoshop, se não me engano, ele foi primeiro para 16 bits de cor e hoje eu não sei nem se suporta cor ponto flutuante ou não. Tá? Mas não é problema. Tá? O GIMP, apesar de estar entre os 10 primeiros softwares livres em tamanho e em base de usuários, tá? Se pegar o OpenOffice, tira o Firefox, pega os ambientes de desktop, com certeza deve ser os mais lembrados. Tá? Ele não tem nenhum desenvolvedor pago. O núcleo Linux, ele tem aí, deve ter cerca de 300 desenvolvedores pagos tempo integral para trabalhar nele. Tá? O GIMP tem 30 desenvolvedores que trabalham em tempo voluntário. Ele 30 sim é o número flutuante, 30 é o número máximo que você tem gente contribuindo ao mesmo tempo. Normalmente ficam 2, 3, 5. Eu mesmo faz muito tempo que eu não contribuo nenhum código para o GIMP. Tá? E isso aqui tinha que ser começado do zero. Alguém tem que parar e fazer. Tá? E na verdade já tinha um pedaço dela pronto. Em 2002 o pessoal fez uns protótipos, fez uns testes, passava uns testes, mas nunca passou muito daquilo. Tinha definido o que ia ser a interface para ela. E aí em 2006, quando a gente fez um encontro face a face de todos os aplicativos gráficos livres, alguns já foram citados aqui. Por que foram citados aqui? Porque a integração com Python desses aplicativos é muito forte. A minha palestra na LibreGraphics Meeting desse ano foi sobre Python, e como Python permeia todos os aplicativos livres de gráfico praticamente. Você tem Python no Blender, no Inkscape, no GIMP, no próprio Cinepaint, que eu já falei, e vários outros. E esse rapaz é o Eyvind Kolas. Tá? Ele, algumas semanas antes, na verdade, ele tinha feito um protótipo da Generic Graphics Library de uma forma mais sucinta nesses anos que passaram, 2003, 2004. Em algumas semanas foi rápido, foi tempo recorde. Eu lembro das mensagens dele na lista, ele chegou, não, estou fazendo, vou apresentar lá. Tá? E praticamente ele chegou com a API pronta para a gente em 2006. Tá? Aqui a foto dele. Tá? Ele também é chamado de Pippin. Então, uma das primeiras coisas que ele percebeu, justamente naqueles anos 2003, 2004, foi que ele precisaria, qualquer coisa que ele fosse fazer na GEGLE, para ficar flexível, ele não tinha que ficar se preocupando em cada função, se estava em RGB de 8 bits, se estava em RGB de 16 bits, se estava em ponto flutuante de 32 bits cada canal, se estava em preto e branco, se estava em LAB, que é outro espaço de cores, se estava em HSV. Então ele abstraiu tudo isso para uma outra biblioteca, que é chamada de Babel. Babel é um nome que a gente tradicionalmente usa para coisas que fazem tradução, por causa da Torre de Babel. Ou também para quem leu Hitchhiker's Guide to the Galaxy, por causa do Babelfish. Tá? Acho que no filme não aparece, mas quem lê o livro sabe o que é o Babelfish. Ele está aí no logotipo da Babel. Tá? Então a Babel é uma biblioteca que funciona de forma independente da Generic Graphics Library. E ela pode transformar em qualquer formato para qualquer formato. Só que
não tem bindings diretos para Python. Por outro lado, não são necessários, porque a Jekyll provê a interface para Babel que a gente possa querer. Tá? Isso aqui, na verdade, é a parte talvez seja mais interessante para alguns de vocês dessa palestra. Talvez todo o sentido dessa palestra esteja aqui. Tá? Você, quando está fazendo uma aplicação científica que usa imagens, tá? Eu já vi, eu tenho um amigo meu que fez um mestrado inteiro trabalhando com imagens em formato ASCII. Tem o formato ASCII, que é literalmente 400 vezes mais lento que você trabalha com PNG, por exemplo. Mas como ele não tinha parado para ver como é que ele ia fazer a aplicação dele funcionar com PNG ou com uma biblioteca gráfica já pronta, ele ficou trabalhando com 8 bits por cor em ASCII. Tá? E de repente algum de vocês já está trabalhando ou vai trabalhar no projeto de aplicação gráfica e está lá usando RGB 8 bits, porque a Python, como o Luiz já disse, tem vários bindings para bibliotecas gráficas. Mas todos eles trabalham com 8 bits por cor. Ou seja, você pega seu dado científico, que você vai ver no microscópio eletrônico com precisão de 32 bits, 64 bits de altura, e traduz isso. Então você tem um número que vai de 0 a 16 milhões, traduz isso para um número que vai de 0 a 255 e usa na sua imagem para visualização final. Tá? Ou, pior, usa isso para sua imagem num objeto transitório que você está usando para fazer conta ainda. Para traduzir para visualização final, você vai ter que fazer mesmo, porque a tela é só 24 bits. Tá? E a Jekyll serve para isso. Você pode representar a imagem no espaço de ponto flutuante, ou seja, 32 bits de ponto flutuante por cor primária, por pixel, para você trabalhar, fazer transformada de Fourier, fazer localizar objeto, localizar similaridade entre imagem. Ok? Aqui estão falando dos bindings da Babel. Tá? E como é que ela funciona? Qual que é a ideia dela? Quando eu escrevi essa palestra, na verdade, eu não consegui fazer o que eu queria. Eu queria, na verdade, a Jekyll hoje ela tem um binding pouco pythonico. Ela funciona mais ou menos crua em Python, do jeito que ela funciona em C. A minha ideia era, ao mesmo tempo que eu estivesse preparando a palestra, estar escrevendo uma camada para a Jekyll para ela ficar mais pythônica. Eu ainda quero fazer isso. Mas então, o jeito que ela funciona sozinha também é legal. Só é um pouco diferente de como a gente trabalha com as outras bibliotecas em Python, mas é divertido. Você trabalha com todas as transformações de imagem como se você estivesse num grafo. Tá? E cada transformação é um nó. Você usa as arestas só para ligar uma transformação em outra. Então, por exemplo, você precisa ler uma imagem do disco. Isso é um nó. É um nó que tem um operador, lê a imagem do disco. Aí você quer recortar um retângulo da imagem. Você lê a imagem no disco no nó que é o recortar retângulo. Você quer inverter a cor desse retângulo. Você liga isso no nó que é inverter a cor. Aí você quer juntar de novo as duas coisas. Você põe o nó juntar e faz uma ligação lá da primeira que você lê a imagem no disco com essa cor que você inverteu aqui nesse retângulo. Aí você quer gravar isso de volta no disco. Tá, então você cria um nó, gravar no disco. Você quer além de gravar no disco, você quer mostrar na tela. Você cria um outro nó, mostrar na tela. E aquele nó onde você juntou a imagem original com o retângulo, você conecta no gravar no disco e no mostrar na tela. Isso. É um grafo linear acíclico, né? Você não pode dar volta de volta para cima. E aí esses nós todos em Python são objetos. Você chega para o nó e fala, processe. Então você chega para o nó que grava no disco, você instancia todos os nós, cada nó é um objetinho. Você chega no último, que grava no disco e fala, processe. Aí ele processa, eu preciso gravar no disco, mas o que eu vou gravar no disco? Eu vou gravar o resultado do nó de cima. Nó de cima, processe. Eu preciso te passar a junção desses dois retângulos. O que eu preciso? Eu preciso do resultado deste e deste. Então, você inverte a cor, me passa o resultado do seu. Você que lê do disco, me passa o resultado do seu. Tá? Ou seja, com uma chamada de método, você executa tudo. E essa aqui é a ideia. Tá? Isso aí associado a um programa de edição de imagem como GIMP, por exemplo, significa o quê? Significa que você pode carregar uma imagem, executar uma série de operações nela, vamos supor que sejam filtros, não operação de pintura, que são específicas, né? Mas você passa 4 ou 5 filtros diferentes, com valores diferentes, faz um balanço de cor, ok. Ao fim do processo, a imagem está como você gostaria, você salva. Aí você pode simplesmente preservar todas as operações que você fez, na forma de uma estrutura gráfica dessa Jekyll, carrega outra imagem original, e você já tem tudo feito no final. A estrutura grafo já está pronta. Então a ideia da Jekyll para ser o núcleo do GIMP, para ela funcionar assim, foi essa. Basicamente você preserva as operações de imagem. Se você vai ter um programa, você vai ganhar, por exemplo,
um nível ilimitado de desfazer. Você vai ter um desfazer que você não precisa desfazer a última operação, você pode desfazer uma operação lá no meio. Ok? E trabalhando com Python, você tanto pode ler esse grafo de uma outra fonte, por exemplo, um XML, como pode, como a gente viu aí na apresentação do Luiz também, né? Você usa Python direto para construir seu próprio objeto 3D. Você usa operadores Python para falar, agora faz um retângulo, agora faz um for, vamos diminuir o tamanho do retângulo e colocando aqui por cima. Tá? Que é uma flexibilidade que o Python dá para a gente também, porque ele acaba ficando mais legível que se isso tivesse em XML. Tá? Aqui tem um exemplozinho de grafo que eu peguei lá do site do Pippin. Tá? Mas não dá para ler, depois eu vou ter que dar para ler. Tá? Então, cada nó pode ser uma fonte, pode ser uma coisa que lê uma imagem do disco. Não, obrigado. Ele pode ser uma coisa que gera uma imagem. Você pode ter um nó que fala, gera uma imagem de tabuleiro xadrez, de xadrez, um quadriculado. Aí você liga esse num nó que rotaciona 30 graus. Aí você liga isso agora corta com 800 por 600 pixels de largura. Isso já é uma operação que é difícil fazer no GIMP. Porque se você começa a imagem 800 por 600, cria um quadriculado plano. A hora que você faz a rotação, você perde as pontas. Uma ponta do seu quadriculado fica para fora, a outra fica dentro. A Generic Graphics Library, como ela trabalha desse jeito, a hora que ela perde o retângulo fala, não, agora eu quero só esses pixels aqui da rotação. Aí a rotação, não, me dá só esses pixels aqui do quadriculado. Então você consegue fazer coisas, como ele trabalha de forma inversa. Já deu para entender isso? Se eu estou editando uma imagem, desenho um quadriculado. Só que eu não quero quadriculado plano, deitado, eu quero ele inclinado a 30 graus. Se eu estou no programa de imagem, eu giro 30 graus, as pontas ficam fora. E eu fico com cantos pretos. O canto que está aqui embaixo, no canto esquerdo, ele sai da tela. Entra uma parte que tinha nada, vazio. Nas regras, se eu estou usando um operador para criar a imagem, ele cria a imagem infinitamente. Eu tenho que depois ligar ele num outro... ligo um outro operador que é um retângulo de corte. E esse retângulo de corte quem dá a borda? O xadrez é infinito. Então, onde eu quiser olhar com outros operadores, eu posso olhar e ter o xadrez. Tá? Então, aí alguns exemplos de operações que a gente tem com a regras. Né? Então, eu posso ter operadores para aplicar máscara, desfocar, realçar detalhes, aumentar contraste. Qualquer operação comum de qualquer programa de manipulação de imagens e operações científicas com as imagens, né? Ou que permitam fazer contas em outro espaço. Por exemplo, eu não sei se tem conversão para Wavelet, já deve ter, mas tem com certeza transformada de Fourier, né? Que você usa para JPEG, passar para outros espaços. Todas as operações comuns já estão implementadas. O que não está implementado é bem simples fazer. Tá? Em programas como GIMP, essas operações são feitas de forma diferente. Tem algumas operações no GIMP que você vai olhar, estão no núcleo do programa, estão lá no meio do código, lá no meio, amarradas lá, está lá o código para, por exemplo, mudar o tamanho de uma imagem, fazer reescalar, ou rotacionar a imagem. Já se você quer fazer aplicar aqueles filtros que foram mostrados aqui, do Impressionist, é um códigozinho que roda fora. Ele pega um processo externo que recebe os dados do GIMP, processa os pixels e devolve para ele. Tá? Aqui, plugins externos. E a Jagger não. A Jagger, cada plugin desse, ele fica implementado num arquivinho em C bem pequenininho, feito em C isso aqui. Tá? Só que feito com todo o boilerplate em volta, de forma que quem vai escrever um operador novo para Jagger vai escrever 4 linhas de código. Só o que você quer fazer com os pixels mesmo. Tá? Tudo fica dentro do mesmo programa, fica de uma biblioteca carregável e permite uma fácil conexão com o fluxo do trabalho. No caso, quem está trabalhando em Python vai ter isso automaticamente com o nome do operador que você usa. Tá? Aqui que é o exemplo do grafo legível. Então, o fluxo de trabalho bem simples seria abrir uma imagem, transformar a imagem, por exemplo, um operador levels, que é para mexer com contraste, tá? E salvar a imagem. Tá? E esse código C que é feito, ele ficou muito interessante. Eu pus o logo do PyCon Brasil depois ali. Eu ligo para vocês. Tá?
Ele permite que você use introspecção para saber o nome de arquivo, nome do operador, introspecção para saber quantos parâmetros você tem, quais os parâmetros, que tipo de parâmetro, o código bem legível, criação dinâmica de novas operações, gera documentação automaticamente, ou seja, o código dela em C é quase Python. Foi por isso que me empolguei, puxa isso aqui. Tá? Na verdade, o Pippin, sendo um cara muito genial, mas ele não conhece Python, não usa Python a fundo, ele sentiu necessidade de ir criando em C, pôs toda uma coisa maluca para ele ter quase todas as coisas que a gente tem em Python, tem na Jekyll em C. Tá? Com isso aí, ele consegue bindings automáticos para Python e para outras linguagens dinâmicas também. Tá? Aí a ideia da implementação com o GIMP é que no futuro, infelizmente não está tão próximo assim, em termos de meses, tá? O GIMP todo seja apenas uma grande interface gráfica para você ligar todo da Jekyll embaixo. Tá? Só que enquanto a gente não pode usar a Jekyll com o GIMP, na verdade a versão 2.6, que deve sair agora em outubro, ela já usa a Jekyll internamente para fazer as operações internas do GIMP, mas isso não é exposto para o usuário, não chega o usuário não vai nem perceber que ela está sendo usada lá dentro. Tá? Ela vai ter maior precisão de cores e algumas transformações, mas temos aí... mas está pronta para ser usada. Se alguém precisar hoje, vai começar a fazer uma aplicação científica que precisa de manipulação de imagens, ela está pronta para ser usada. Tá? E aí você pode escolher usar em C, que apesar de ela ser simples usar em C, você vai ter que alocar a ponteira, alocar o objeto, destruir o objeto no final, tomar cuidado com todas as strings, ver se termina tudo em zero, bonitinho, tal. Ou pode usar uma linguagem dinâmica, como o Python. Tudo bem que ele providenciou bindings para C#, Web. Quem ouviu falar desse Vala? Eu ouvi falar disso quando eu estava fazendo esse slide. Eu cliquei no site da Jekyll e tem esse Vala. É uma linguagem de script que é para ser compilada para C, que o pessoal do Gnome está usando. Eu falei, mas para que isso? Na verdade, depois eu fui ver. Todo mundo que usa Vala não conhece Python. Ok. Então eu não sei de fato quem precisa dessas outras linguagens aí. Tá? E os bindings de Python são criados de forma quase totalmente automática. Quando você vai olhar no código-fonte da Jekyll, uma coisa interessante é o seguinte: os bindings para Python e de C# e do Web já estão dentro da árvore da Jekyll. Você faz o checkout da Jekyll da SVN, ou baixa tá no ball, o código para isso aqui já está lá para você construir. Então, essas ligações com a linguagem são parte da biblioteca. Você não vai ter uma outra biblioteca mantida à parte, uma terceira pessoa, que o cara pode morrer, pode desistir do projeto e vai ficar isso abandonado lá. Tá? Só que eles não são construídos automaticamente. Você tem que entrar no diretório, dar um CD e dar um build. Tá? Com isso, o que vai acontecer, na verdade, é que você não vai ter tantas instalações disso quanto você vai ter da Jekyll. Como a Jekyll vai ser usada no GIMP, todos os Linux e todas as plataformas onde tem o GIMP vão ter a Jekyll instalada. Mas os bindings de Python vão ter que ser instalados separados. Tá? O processo de geração desses bindings é bem peculiar, bem maluco mesmo. Né? É uma coisa simplíssima. Na verdade, o cara tem... Eles usam uma estrutura da GTK e do GObject. O GObject é a infraestrutura para você usar código orientado a objeto em C, que é usado pelo GTK e pelo GNOME. Tá? E ele tem um jeito lá de gerar bindings para Python. Você faz um arquivo texto, só que não é um arquivo texto. Na verdade, ele acaba virando, como eles usam parâmetros, usam parênteses para dar estrutura para o arquivo, ele acabou virando uma variante de esquema. Então você tem um arquivo que parece esquema, e na verdade ele pode ser entendido como esquema, que descreve os objetos e os parâmetros que tem no objeto. Isso aí é editado manualmente, e fica lá na árvore da Jekyll, e a partir disso tem um aplicativozinho que vem com as bibliotecas de compilação da GTK, que é executado e gera os bindings para Python, automáticos. Tá? E aí a camada mais pythônica que iria por cima, não tem quase nada lá, tem muito pouca coisa. Tá? E essa camada mais pythônica que tem aquele arquivo que chama fifth leg, a quinta perna. Tá? Esse arquivo aí que eu pretendo colocar coisas nele, eu já mexi, coloquei coisas mais interessantes para o retângulo, porque o retângulo antes exigia 4 parâmetros fixos sempre iguais. Por exemplo, você não poderia passar uma tupla de 4 parâmetros para instanciar um retângulo. Tá? E esse fifth leg ele é importado junto com o Jekyll. Então você pode, por exemplo, fazer wrappers de todas as outras chamadas menos pythônicas dentro dessa fifth leg. Por exemplo, a introspecção ela funciona em C.
mas não funciona direito em Python, não funciona como a gente está acostumado em Python. Não está com para você saber que parâmetros um operador aceita, não adianta você dar dir no operador. Na dir no operador aparecem os parâmetros genéricos de todos os operadores. Se você quer saber que parâmetros ele aceita, por exemplo, que parâmetros o operador de contraste aceita, que é brilho e contraste, né? Você tem que usar um Gaggle.list parameters ou list properties e passar brightness contrast para ele. Aí ele devolve. A grande novidade é que isso está disponível em C também. Não estaria se fosse feito de outro jeito. Em Python precisa ser feito um wrapper para essas propriedades aparecerem no dir na própria propriedade também. Ok? Isso que eu já falei, né? Eu estava com a ideia de, no processo de preparar essa apresentação, já fazer esses wrappings que eu estou comentando. Tá? Eu não fiz. Tá? Então, por outro lado, eu cheguei à conclusão, principalmente o que eu vou mostrar mais tarde para vocês esperando na palestra em relâmpago, que vai estar mais legal que essa. Tá? Dá para fazer umas coisas bem simples que podem disponibilizar isso aí, se você quiser. E eu pretendo colocar isso lá na quinta perna. Pode, se não, preste atenção na outra palestra que vai dar ideias para quem for usar. Ok? E por fim, só um exemplozinho de código, tá? Não vou mostrar rodando, porque não vai dar tempo aqui. Tá? Para usar a Gaggle hoje, você só precisa instalar, baixar a SVN, compilar, ela compila sem problemas se você tem as bibliotecas de compilação, os pré-requisitos para compilar a GTK. Tá? Ele deve compilar. Talvez tenha mais uma outra coisa, mas ele pede lá e você instala, não tem problema. Tem problema para quem está no Windows que não tem jeitos automáticos de instalar essas sequências de bibliotecas e coisas de instalação. Né? Você importa ela assim, instancia um NumPy para o grafo, tá? E cria as operações desejadas para os nossos filhos. Então, aquilo lá, olha. Tá? Então, no null, eu chamo createChild e passo a operação png-load. Aí eu seto a propriedade nele, o path. O path é o nome do arquivo. Aí eu crio só inverter e salvo. É aquele gráfico que eu mostrei antes para vocês. Carrego, faço uma operação e salvo. Depois disso, só... eu preciso ligar um nó no outro. Eu crio os nós, eles não estão conectados. E ele sobrecarregou o operador, esse aí, né? De left, de shift left. Shift right. Right, left. Right, left. Tá, ok. Por quê? Fica parecendo a concatenação que é usada em Shell, né? E eu acho que, na verdade, tem uma turma que andou mexendo aí que gosta bastante de Ruby. Eu acho que o Ruby deve usar bastante esse operador desse jeito aí. Mas fica legal, porque você cria nó 1, nó 2, nó 3, só coloca daquele jeito no prompt de Python. Olha, liguei ao nó 1, nó 2 e nó 3. Aí você chega para o nó 3 e fala process. Pronto. Tá gravado o teste, o nome que eu tenho posto na propriedade path do nó 3, está gravado no disco. Se eu quiser criar outra imagem, é só trocar a propriedade path nesses dois nós. Tá? Isso aí deixa ele bem legal para usar mesmo para coisas pequenas. Então, você pode estabelecer seu grafo, aí você faz um for, um s.listdir, e vai trocando path e criando outras imagens. Tá? Aqui são os operadores que provêm introspecção para C, e para Python, por enquanto, só tem esses. A list operation e list properties. Tá? E as operações dos nós em si não podem ser escritas em Python ainda, mas deve ser bem simples fazer isso. É só prover lá a infraestrutura que precisa, só para ver direitinho que objeto precisa aparecer no Python também, para você poder fazer uma subclasse dele e processar os pixels direto ali. Tá? E a API está estável, não está muito rápido. Pense vocês que quer somar um pixel com outro, por exemplo. Esses pixels, cada um tem 1 byte, você está somando 6 bytes. E somar um pixel com outro, quando cada componente de cada pixel sozinho pega 4 bytes. E mais o alfa. Você está somando... Tá? Mas a ideia a infraestrutura em si agora está muito limpa para começar a ser implementadas otimizações paralelas dessas operações. Então, por exemplo, uma operação que use os SSE3 da Intel, ou que use processadores gráficos das GPUs. Tá? Então a turma agora está começando a fazer isso. Ok? Tá? E como eu falei, o GIMP não usa ainda, porque o GIMP é muito grande e vai demorar um pouco a portar todo o legado da interface do GIMP para usar Gaggle. Mas
quem for fazer um programinha simples hoje, de pintura ou de imagem, tiver uma ideia, puxa, eu poderia fazer isso, pode estar usando ela tranquilamente, pode estar combinando com outras bibliotecas gráficas aí, o Cairo ou a apresentação final em GTK ou Qt, tá? E usar o Gaggle para fazer a parte de processamento da imagem. Ok? Na verdade, tem um aplicativo grande do GNOME que usa, acho que é para vídeo, que ele usa para aplicar filtros no vídeo. Ok? E principalmente em computação científica. Tá? O pessoal que está começando o projeto aí de geoprocessamento, microscopia, tá? É uma biblioteca bem interessante para usar nesses casos. Ok, a parte da árvore. Bom, tá aí, pessoal. Acho que tem uns 2 minutinhos para pergunta aí. Alguma pergunta? Ok, então vamos